E estamos aguardando os próximos participantes para o próximo painel. E, senhoras e senhores, estamos com problemas técnicos no momento, retornaremos em breve à programação normal. Enquanto isso, informamos que esta é a primeira edição nacional e virtual do Reconecta, uma conferência e exposição para a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. O evento tem como objetivo conscientizar a sociedade brasileira sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos seus direitos. Também busca promover a construção de parcerias que multipliquem boas práticas de inclusão e boas práticas de serviço para as pessoas com deficiência. O Reconecta nasceu em 2018 como um evento regional no Espírito Santo e teve 2 edições estaduais antes de se tornar um evento nacional. Voltamos à nossa programação normal agora.
Senhoras e senhores, bom dia. Eu me chamo Maria Paula de Andrade, estou em Brasília, sou uma mulher negra de 1,71 m, tenho os cabelos crespos abaixo do meu ombro, são os cabelos negros, estou vestida com um vestido preto, um blazer preto, uso um colar com vermelho e uma pedra com algumas peças coloridas. Teremos agora a apresentação do painel Diálogo Social, Negociação e Auditorias. Solicitamos a todos e todas que façam sua autodescrição ao iniciarem as apresentações. Convidamos a subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Eliane Araque, para iniciar o trabalho dessa mesa. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Maria Paula. Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando o painel Diálogo Social, Negociação e Auditorias. Meu nome é Eliane Araque dos Santos, como já indicado, eu sou subprocuradora-geral do Trabalho. Eu sou morena, tenho cabelos escuros com as raízes brancas, efeito da pandemia, né? Eles são encaracolados e estão nos ombros. Eu uso um vestido estampado de fundo azul, com alguns detalhes em branco e vermelho, muito pouco em vermelho, mas é mais um florido mais na cor branca. Estou num ambiente de escritório em casa e atrás de mim eu tenho uma biblioteca, alguns livros em estante. Eu gostaria de iniciar esse painel com a fala da Maísa de Castro Souza, que é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Goiás. Com a palavra, Maísa. Muito bom dia a todos os colegas desse painel, desta mesa. Eu estou procuradora-geral do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Tenho mestrado em Direito e Políticas Públicas. Sou pessoa com deficiência, branca, cabelos longos, cabelos ao ombro, estou de batom vermelho, blusa branca de gola alta, num ambiente de home office, em casa, num quarto, e com um sorriso nos lábios por estar aqui hoje falando sobre o trabalho do Ministério Público de Contas, nesse nosso painel que trata de diálogo, né, negociação e auditoria. A minha fala e o meu trabalho poderia se iniciar dizendo diretamente de auditoria, mas eu preciso falar da minha trajetória como autoridade e também como pessoa com deficiência para contextualizar e amarrar todo o contexto do nosso painel, né? Pois bem, eu ingressei na carreira em 2008 e em 2010, na comemoração da Lei 10.098, eu ouvi muita comemoração quanto à lei de acessibilidade e eu, como pessoa com deficiência, me questionei em que mundo eu estava vivendo, né, onde se comemorava tanto e eu conseguia perceber tão pouco, né, de concreto acontecendo na realidade ali da pessoa com deficiência. E nesse momento, eu me recordo ainda hoje que a fala no jornal, acho que foi no Fantástico, da Mara Gabrilli, discutindo a questão e etc., me acendeu uma luz muito importante, né, dentro da minha atividade, e eu me questionei o que eu, como Ministério Público de Contas, né, que é um ramo do Ministério Público que uma boa parte dos acadêmicos de direito, das pessoas de direito, mal conhecem, porque é um ramo muito específico, um nicho muito direcionado do Ministério Público do brasileiro. O que é que o Ministério Público de Contas poderia fazer em defesa do direito da pessoa com deficiência? Eu, com o conhecimento que eu já tinha, né, em relação ao artigo 71 da Constituição Federal, que fala dessa capacidade de controle externo da administração pública, pude ali de imediato fazer um link com a gama, universo, né, de possibilidades que se abriria no campo do controle externo, no que tange à fiscalização das leis, né, que garantem a acessibilidade, tendo em vista as competências dos tribunais de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, políticas públicas, e a partir daí, em 2010,
eu redigi um projeto de atuação conjunta nacional, né, e meti a cara no Ministério Público de Contas brasileiro para dizer, olha, isso aqui é responsabilidade do Ministério Público de Contas. E, a princípio, foi um processo de diálogo interinstitucional, um processo de convencimento interinstitucional, porque ainda naquele momento os colegas não se davam conta do que era possível fazer ou realizar no âmbito das nossas atribuições. E aí eu redigi esse projeto, defendi ele junto aos colegas e convenci a todos de que sim, era nossa responsabilidade, de que sim, nós poderíamos fazer muito, né? E a partir daí, eu tentei, junto com os nossos colegas, instituir um administrador local em cada estado, para que todos conseguissem aprovar no âmbito de seus tribunais de contas, no âmbito do Tribunal de Contas de sua atuação, um projeto de inclusão na gama de fiscalização dos tribunais das questões voltadas à acessibilidade. E esse foi, para mim, aí, um grande passo, né? Eu fiquei à frente desse projeto por 5 anos, convencendo um a um, pegando no pé de um a um, estabelecendo prazo de um a um para aprovação de inclusão desse ponto como um item de fiscalização obrigatório para todos os tribunais de contas brasileiros. E cada dia, cada mês, cada um teve seu tempo de maturação, cada um teve o seu processo de acolhimento dessa causa no âmbito do tribunal, mas hoje eu tenho assim, um orgulho imenso de dizer que todos os tribunais, de alguma maneira, olharam para a causa da pessoa com deficiência e se conscientizaram da sua responsabilidade como controladores externos de fiscalizar as normas, as políticas públicas, as obras, tudo isso dentro de um contexto constitucional, dentro de um contexto da Lei Brasileira de Inclusão, né? E nós tivemos uma gama de trabalhos dignos de nota, né? Eu falo que com muita alegria do colega Sérgio Caribé, eu acho que todos também conhecem, que eu consegui cooptar para essa causa, e ele foi aí um embaixador também, né, dessa causa no âmbito do Ministério Público de Contas brasileiro, porque nós dois, um dos poucos membros com deficiência, conseguimos aí convencer a todos de que era nossa responsabilidade. E nesse contexto, nós conseguimos aprovar, até a título de exemplo para os outros tribunais, uma gama de auditorias. O que são as auditorias? Auditorias é um instrumento que os tribunais de contas lançam mão, instrumentos de auditoria governamental, né, auditoria pública. Nós temos ali vários tipos de auditoria de regularidade, auditoria operacional, que nos permitem checar, como controladores externos, se existe uma adesão à lei daquela atividade, né, dos entes públicos. E, a partir daí, nós aprovamos no Tribunal de Contas da União, tendo em vista essa mobilização, que contou muito. Nada disso teria sido possível sem a participação e o diálogo social. A sociedade foi um parceiro inigualável do Ministério Público de Contas. Primeiro, porque nós somos pouquíssimos conhecidos. E nós fomos bater na porta das associações de pessoas com deficiência para dizer, olha, nós estamos aqui do lado das pessoas com deficiência, nós podemos fazer isso em favor da pessoa com deficiência. Nós tivemos que nos fazer conhecidos para contar com o apoio do controle social, porque nós não conseguíamos olhar tudo, nós não conseguíamos saber de tudo, e a partir daí nós tivemos uma gama de informações que nos colocaram ao lado da sociedade, né, para poder fiscalizar e startar através de representações, através de sugestões de auditoria. Tudo isso passou por um ambiente de negociação e de diálogo, né, porque nós somos, em cada estado, 3, 4 membros. O que é que 3 ou 4 membros pode fazer sozinho no universo de fiscalização de um estado inteiro? Né? O que é que nós poderíamos fazer? Nós não conseguiríamos olhar tudo. Então, a sociedade, as associações, o envolvimento da sociedade fez com que o Ministério Público de Contas tivesse olhos, inclusive para cobrar dos próprios ministérios públicos, dos outros ministérios públicos. Foi um processo de despertar de todas as instituições. Eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que tudo isso passou por nós,
mas nós contribuímos nesse processo de despertar, porque a nossa sugestão sempre foi: vamos fazer a tarefa de casa. Como que nós, Ministérios Públicos, poderíamos fiscalizar se nós não estávamos fazendo a tarefa de casa? Esse foi uma preocupação. Eu tive uma preocupação imensa quando eu fui lançar a campanha no âmbito de Goiás, no âmbito do Sérgio também, no âmbito do TCU, de, ao realizar o lançamento, estar aderente às regras de acessibilidade. Então, isso demandou um tempo muito grande para que nós também nos adaptássemos. Porque nós fiscalizávamos, mas os nossos espaços não eram acessíveis integralmente. Então, foi um longo caminho. A partir daí, nós tivemos auditorias de fiscalização no âmbito do INSS, da Caixa Econômica Federal, das universidades, né? Uma infinidade de tarefas que conseguiram, de alguma maneira, impulsionar recomendações para que se atendessem às regras básicas de acessibilidade e startar um processo de consciência institucional e de preocupação institucional, né, de, primeiro, cumprimento e, segundo, de que sim, a nossa responsabilidade de fiscalizar. Quando nós realizamos as primeiras auditorias, os resultados chamaram muito a atenção, né? Órgãos como Caixa Econômica Federal, como INSS, que faz um atendimento muito específico, tinha um índice de acessibilidade que deixava muito a desejar. Né? Isso para a gente foi... A gente já sabia que o problema era grande, mas a gente ter contato com os números do problema, e isso o Ministério Público de Contas pode fazer, com o auxílio das auditorias, ter contato com esses números. Olha, tantos por cento dos INSS brasileiros não têm acessibilidade. Né? Os aeroportos que estavam sendo construídos, os estádios na época da Copa do Mundo, foi uma briga imensa, homérica, que o Ministério Público de Contas teve para tentar garantir a nossa legislação, o percentual de reserva da nossa legislação, e nem tudo nós ganhamos. Nós não ganhamos, nós não vencemos em tudo. Mas em muito nós conseguimos alterar, né, algumas questões. Então, a capacidade dos Ministérios Públicos de Contas e dos tribunais, consequentemente, né, de realizar essa verificação em loco, é muito grande. Assim. Hoje nós estamos com um trabalho aqui no âmbito do Estado de Goiás que me orgulha muito, né, que mesmo depois de 10 anos de iniciada a campanha, ele tem surtido efeito. Né? Aqui demorou muito para engrenar, para as pessoas se conscientizarem da importância, da capacidade do que era possível fazer. Hoje existe aqui o Ministério Público de Contas do Estado, junto aos municípios do Estado de Goiás, ele avalia antecipadamente as obras, os projetos base, e quando a obra começa a ser executada, eles deslocam uma equipe de auditoria para checar em loco. Porque muitas vezes existe ali uma concepção adequada da obra, né? Tá ali, cumpre as regras, os responsáveis técnicos assinam que estão aderentes às normas técnicas, e quando vai executar, nada daquilo é concretizado. Aí nós passamos a fazer uma parceria com os órgãos, as instituições de fiscalização desses profissionais, né, para buscar essa responsabilização e essa conscientização institucional também, para que eles tenham a responsabilidade de fazer os projetos técnicos de maneira adequada, né, e a gente conseguiu, de alguma maneira, convencer pelo amor ali, e, a partir daí, casar tudo isso e fazer com que o Ministério Público e o Tribunal deslocassem equipes para acompanhar. Né? Muitos prefeitos aqui do estado de Goiás disseram, olha, eu aprovei a obra, tinha o projeto, falou que estava ok, né? Ninguém consegue olhar tudo. Então, eu fico agradecido de que o tribunal me avise de que eu estou fazendo errado, né? De que me conte, ou que o Ministério Público me avise de que eu não estou agindo de maneira adequada. E assim nós temos conseguido adequar várias questões, olhar vários problemas e mostrar para o próprio poder público de que ele ainda tem um caminho muito longo a percorrer.
né? Aqui nós tivemos quando eu fui fazer o primeiro lançamento em Goiás, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir um espaço que era completamente acessível, porque eu não queria ser incoerente. Pregar que nós temos que ter e não ter, né? Então, a gente tem que fazer a tarefa de casa primeiro. E aí, a gente buscou, eu consegui um único espaço à época, que era o Ministério Público Federal, aqui em Goiás, que era totalmente acessível, que eu não queria convidar a Mara para vir falar em um evento sobre acessibilidade e não dar o exemplo. E aí nós conseguimos o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal, à época, era um Ministério Público Federal que contava com um procurador que era tetraplégico. Então, assim, promover a mudança passa muito também pela experiência, e nós temos que mostrar a experiência para as pessoas. Mostrar, olha, é importante, porque nós convencemos os conselheiros dos tribunais, mostrando para eles que acessibilidade, que direito da pessoa com deficiência, não era só para esses 45 milhões de brasileiros que nós temos, que era para todos, que 50% dos idosos têm dificuldade de locomoção e todo mundo tem o direito e quer envelhecer com dignidade, né? Passa por esse convencimento também. E convencer os tribunais e utilizar a força e o poder de fiscalização dos tribunais através da sua capacidade de auditoria, da sua capacidade de inspeção e da sua capacidade de recomendação e aplicação de multa foi um grande passo. Porque ninguém olhava para isso, achava que não era a nossa responsabilidade, que cabia ao Tribunal de Contas olhar ali se estava ok, né, os demonstrativos fiscais, financeiros, orçamentários e patrimoniais. E a competência do Tribunal de Contas e do controle externo, e consequentemente do Ministério Público de Contas, contemplada no artigo 71 e reforçada pela Lei Brasileira de Inclusão, que incluiu isso objetivamente através de um trabalho feito também na época do trâmite legislativo da Lei Brasileira de Inclusão, que nós estivemos lá lado a lado com os relatores, né, pedindo para que se incluísse essa responsabilidade objetiva, porque antes isso era tratado como algo que não era da conta dos tribunais, né? Nós conseguimos convencer antes, mas depois incluir também na legislação essa responsabilidade de maneira objetiva, né? E isso hoje não se discute mais nos tribunais, né? Que é responsabilidade, que nós temos uma capacidade infinita de contribuir nesse processo de inclusão, né? De fiscalização objetiva, de dizer, olha, aqui está faltando, temos que fazer, essa política pública voltada para a pessoa com deficiência, ela não atingiu as suas metas, ela gastou dinheiro público, ela não foi eficiente, nós temos que revê-la, nós temos que retroalimentar o ciclo da política pública. Pois bem, eu penso que eu já esteja aí bem próxima de extrapolar o meu tempo, mas nós conseguimos, através desses trabalhos que foram se desenvolvendo ao longo de vários anos, incluir na agenda permanente de fiscalização dos tribunais a questão voltada para a pessoa com deficiência em diversos aspectos. No primeiro momento foi para fiscalizar objetivamente as regras da Lei 10.098, as regras da BNT, etc. E ao longo do tempo, tudo isso foi se ampliando naturalmente, com todo esse esforço e com essa responsabilidade que nós temos no âmbito do controle externo, das contas de contas e do Ministério Público de Contas brasileiro. Eu vou encerrar minha fala, né, agradecer, dizer que os instrumentos contemplados pelos tribunais, se forem bem utilizados e direcionados, eles têm um poder de transformação fantástico e nós acreditamos piamente nisso e trabalhamos dioturnamente para que isso cada dia mais seja aí um instrumento e esteja colocado à disposição da sociedade, do cidadão, que é quem nos remunera e muito bem. Então, eu encerro minha fala agradecendo a oportunidade, deixando aqui aberto para perguntas, para contribuições de qualquer ordem, né? Porque essa aproximação com o cidadão e com as pessoas que estão envolvidas na questão da pessoa com deficiência nos agregaram muito, todos os dias.
E eu quero agradecer, por fim, Eliane, você me desculpa, mas eu quero deixar um carinho, um abraço para Maria Aparecida Gurgel, que é uma parceira desse trabalho nosso desde o início, uma entusiasta, né? E que eu tenho muitos momentos lindos com ela nessa trajetória. Deixar meu beijo para ela em seu nome. E agradecer a todos os participantes, me colocar à disposição, deixar aqui para vocês o meu e-mail, maísadecastro2@hotmail.com, para quem quiser entrar em contato e fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao tema, nós estamos à disposição e abertos, tá bom? O Ministério Público de Contas está junto com a sociedade nesse processo. Muito obrigada e um abraço. Não te ouço, Eliane. Perdão, a gente tira o áudio e depois fica falando sem o áudio. Maísa, muito obrigada por você ter compartilhado conosco a sua experiência, a experiência do Ministério de Contas, Ministério Público de Contas e dos Tribunais de Contas, né, nos estados, né, desse nosso país imenso. Muito obrigada e, com certeza, transmitirei todo o seu carinho para a colega Maria Aparecida Gurgel, que realmente merece por todo o seu trabalho, né, pela causa. Passo agora a palavra a Viviane Pérez, que é da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Viviane está com a palavra. Obrigada, doutora Eliana. Primeiro de tudo, então, vou me autodescrever. Sou Viviane Pérez, como a doutora Eliana colocou. Estou em casa também no trabalho remoto, aqui em Londrina, no Paraná. Visto uma camisa rosa, com algumas listras cinza claro, sou parda, com cabelo liso até a altura do ombro, olhos e cabelos castanhos, e com batom vermelho, um brinco dourado, acho que é isso. Bom, primeiro de tudo, parabenizar o Ministério Público do Trabalho por esse evento de peso, de um tema extremamente relevante, num contexto que vivenciamos no país aí, de retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e também as pessoas com deficiência vivenciando aí processos também de retirada de direitos, minha fala aqui, ela vai ser sobre a Previdência, eu sou trabalhadora da Previdência, atuo numa agência aqui em Londrina, uma agência da Previdência Social aqui em Londrina, no estado do Paraná, como assistente social, e quero trazer esse processo, que vem ocorrendo de contrarreformas no âmbito da Previdência, especialmente, vou focar a partir de 2016, que a gente tem várias medidas, inclusive considerando que as contrarreformas, elas não se materializam apenas com as emendas constitucionais, existem medidas, como medidas provisórias, alterações gerenciais internas no processo de trabalho do INSS, nas formas de acesso à população, isso tem tido um impacto imenso, A doutora Maísa traz uma experiência exitosa, eu estou aqui para falar de um processo de restrição e avalio que até violação de direitos que tem ocorrido no conjunto da população que busca as unidades do INSS e também, nesse contexto, as pessoas com deficiência. O INSS atua especificamente com dois benefícios diretos relacionados à pessoa com deficiência, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, e também, mais recentemente, a partir de 2013, de forma tardia, foi regulamentado aí a Lei Complementar 142, que diz respeito à aposentadoria das pessoas com deficiência. No entanto, de forma indireta, atua com benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, que também são pessoas que têm impedimentos, No caso da aposentadoria por invalidez, um impedimento de longo prazo. E o que vem acontecendo especificamente a partir de 2016, Sabemos que a Previdência ela vive processos incessantes de contrarreforma desde os anos 90 e um processo de acirramento a partir de 2016, e é isso que eu quero colocar um pouco.
Primeiro, dizer, né, que a partir de 2016 a gente tem uma proposta de emenda constitucional que não foi aprovada, 287, né, de contrarreforma. Chamo de contrarreforma porque não é reforma, né? Ela vem na perspectiva de restringir o direito da população e não de ampliar, então não é reforma, é contrarreforma. A gente tem as medidas provisórias que estabelece, né, vou colocar entre aspas, porque eu não gosto dessa nomenclatura que o Estado vem utilizando, né, o tal pente fino do INSS, né? Para que serve um pente fino, né? Vamos pensar. Que ele vem numa perspectiva de restringir, né, retirar direitos da população. Especificamente, essas medidas provisórias, elas estão vinculadas no primeiro momento, né, a partir de 2016, a gente tem a 767, que não foi convertida em lei, mas na sequência, em 2017, é editada uma nova medida, né, também com o mesmo conteúdo, que é um processo de revisão que é estabelecido nos benefícios por incapacidade. E aí, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Um projeto que eu chamo de projeto de morte. A gente teve um processo de revisão que fez o corte, né, de milhares e milhares de benefícios de pessoas incapazes para o trabalho, que de fato não tinham condições concretas de retorno ao mercado de trabalho, né? Aí tem um dado, por exemplo, de 2018, 900 mil benefícios passaram por revisão. Desses, mais de 500 mil foram cessados. E quem são essas pessoas? Quais as características dessas pessoas? E qual é a forma, né, que a autarquia conduziu esse processo? Porque os processos de revisão, tanto do benefício de prestação continuada, quanto dos benefícios por incapacidade, estão previstos na lei, né? O que eu quero colocar é a forma que se conduziu isso, alterando legislações internas, processos internos, que aí, né, chamo isso das mazelas internas que se processam no INSS, muitas vezes não são, né, identificadas, colocadas para a sociedade como essa transformação veio ocorrendo. Primeiro que essas pessoas, a maioria, são pessoas que tiveram acesso a um benefício judicial. Ora, se ela foi concedida judicial, ela teve uma negativa do INSS. Ao cessar o benefício, a alteração que foi feita é que esse benefício não era cessado na hora, nem comunicado ao judiciário. Né? Então, teve essas pequenas alterações, a pessoa saía dali 20 anos recebendo uma aposentadoria por invalidez, e a gente tem relatos de situações. Naquele momento, ela saía ali dizendo que ela estava apta para o retorno ao mercado de trabalho, 20 anos, por exemplo, sem estar no mercado de trabalho, e ainda, né, incapaz para o trabalho. Né? Isso é o relato de muitos e muitos trabalhadores. Né? Então, foram milhares de pessoas aí que tiveram o seu benefício, né, cessado. Em 2019, uma nova medida é implementada, a 871, que coloca esse processo de revisão nesses formatos, né, com essas alterações internas, de medidas internas, eu estou falando de memorandos, eu estou falando de ofícios circulares, que amplia-se para todos os benefícios previdenciários e assistenciais também, né, inclusive o BPC. A gente está no momento de pandemia e o INSS revisando benefícios. Isso é perverso. Pessoas não conseguem acessar uma agência da Previdência Social, e isso não se dá no momento de pandemia. Claro que se aprofunda, né, porque as agências do INSS ficaram fechadas aí por 6 meses, mas a gente tem um processo de alterações, né, que se dá no processo de trabalho interno, com as novas tecnologias e plataformas digitais que são implementadas, a transformação digital, como chama a gestão do INSS, que, de fato, restringe o acesso da população. Isso ocorre em 2019, antes da pandemia, onde as pessoas não conseguem mais acessar um atendimento no âmbito da agência. E a gente está falando, né, o público hoje da Previdência, ele é um público que recebe de 1 a 2 salários mínimos. Aqui no estado do Paraná, 65% da população que hoje, né, está na Previdência Social é essa. Se a gente leva esse dado para o Nordeste, são 85%. Então, é dessa população que a gente está falando, que hoje, né, para acessar qualquer requerimento, ela tem que acessar um aplicativo, meu INSS, e aí até a forma de cadastrar, né, fazer um cadastro nesse meu INSS, ela é complexa, as pessoas não conseguem, de fato, acessar. O que tem acontecido é que as pessoas ou pagam por esse serviço, através de intermediários, advogados, até lan houses, né? Ou ela está indo para outra política, né? Para assistência, que já vivencia aí uma limitação de recursos, para a saúde, que a gente sabe que hoje está com uma demanda imensa aí com a pandemia, né? E as pessoas, de fato, tendo
que ou terceirizar o atendimento que deveria ser realizado no INSS ou pagar por um serviço que o Estado deveria fornecer, né? E projetos que se avançam, né, nesse momento, né? A gente tem aí, por exemplo, a instituição da produtividade para os servidores. É importante colocar isso, porque isso não impacta apenas, né, para o conjunto dos servidores que estão, né, na autarquia. A gente teve perda de 50% da nossa força de trabalho no INSS, não tivemos concurso público, as novas tecnologias não resolvem o problema, né? Não são todas as pessoas que têm que acessar, tem que ser uma opção, não estou dizendo que sou contra isso, tem que ser uma opção como opção, e não uma imposição para todos os trabalhadores, pessoas com deficiências, pessoas idosas acessarem, porque de fato elas não têm acesso. Ah, mas todo mundo tem celular, né? A gente ouve muito isso, todo mundo tem um celular. Mas ter um celular e mandar um áudio, que é isso que os idosos muitas vezes fazem, é diferente de você ter que escanear um documento, acessar o meu INSS e incluir esses documentos ali para ter acesso a um requerimento dentro, né, no âmbito do INSS. Eu digo que existem problemas estruturais no INSS, né? Isso é muito visível. A gente tinha lá nos anos 90, anos 2000, aquelas filas imensas nas agências do INSS. Depois uma fila virtual que foi para o agendamento. As pessoas agendavam, ficavam 6 meses ou até mais aguardando um atendimento do INSS. Agora essa fila está na análise, que é um problema também que vem antes da pandemia. E um dos benefícios que não foi priorizado, e é isso a gente ouviu do próprio presidente da autarquia, o benefício de prestação continuada, hoje é a maior demanda no âmbito do INSS. Desde o início da pandemia, a federação, a FENASPES, vem fazendo a defesa do reconhecimento automático desses benefícios e revisão posterior. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente não tem força de trabalho para fazer todas essas análises de forma ágil, né? Desde servidores da área administrativa, que tem um processo ali de análise de renda e grupo familiar que é feito pelo servidor administrativo, até a avaliação da deficiência que é feita hoje pelo serviço social e a perícia médica. Para vocês terem uma ideia, a gente também vive nesse processo, a partir de 2016, um desmonte também do serviço social no âmbito da Previdência, isso foi divulgado amplamente, inclusive medidas aí para a extinção desse serviço, mas internamente há um desmonte acontecendo também desse serviço previdenciário. Por exemplo, algo que impacta diretamente na avaliação da pessoa com deficiência. Em 2018, o INSS editou uma portaria dizendo que a avaliação social, que era de 60 minutos, o tempo mínimo para ser realizada uma avaliação com qualidade, foi diminuindo para 30, sem nenhum parecer técnico da área, né? Isso impacta diretamente na qualidade dessa avaliação realizada, uma avaliação complexa que envolve vários elementos, né? A análise de várias barreiras, a imposição da redução disso. Está muito alinhado à produtividade que o INSS vem avançando no âmbito do INSS, agora querendo retirar a jornada de trabalho dos servidores, desses poucos que ficaram, e transformar isso em pontuações, né? Cada avaliação vai valer um ponto. Isso vai impactar na qualidade dessa avaliação realizada. Essa é, assim, enquanto, né, serviço social no âmbito da Previdência, a gente tem uma Comissão Nacional dos Assistentes Sociais, ligada ao FENASPES, que tem feito aí o processo de organização interna e para fora, né, do INSS. Isso impacta diretamente na qualidade, né? Nós temos a interpretação que isso, inclusive, fere o nosso projeto profissional, na medida que não conseguiremos desenvolver o nosso trabalho com qualidade. Inclusive, outras diversas medidas aí que vêm ocorrendo internamente, tanto, né, para o conjunto dos servidores e também para o serviço social e a reabilitação profissional, que também é um serviço que trabalha, né, com pessoas aí para a qualificação do mercado de trabalho, que vai ser destruída, vem sendo totalmente destruída, retirada a lógica de um trabalho multiprofissional, cortes de benefícios, mesmo nesse momento de pandemia, quando as pessoas não conseguem muitas vezes acessar uma agência do INSS, e mudanças que se avançam, né, estruturais no âmbito do INSS, como junção com o trabalho, junção com o regime próprio e regime geral, que visa, na verdade, juntar 2 fundos e capitalizar a política de previdência. Né, tivemos aí a profunda já emenda constitucional 103, né, que é a mais profunda contra-reforma que aconteceu, mas tem medidas ocorrendo que também, né, representam contra-reformas da Previdência, e a emenda constitucional está em processo de implementação. Né? Na minha avaliação, eles vão destruir o que hoje conhecemos de INSS, mais ainda. Né? A gente tem uma realidade com todo esse processo da intensificação do trabalho,
e um dado que a própria INSS nos forneceu, que em 2019, esses poucos servidores, né, que ficaram no INSS, 64% se afastaram do trabalho por adoecimento. Isso envolve a qualidade do trabalho prestado. Não temos, os servidores estão adoecendo, não vão conseguir atender a imensa demanda, né? Além disso, não posso deixar de citar, não vou me aprofundar nisso, mas gostaria de colocar duas questões que envolvem diretamente aí as pessoas com deficiência, a discussão, né, do instrumento único de avaliação da pessoa com deficiência, que eu acho que vai ter um debate posterior, mas que existe uma disputa muito grande com relação a esse instrumento. A federação, né, tem se articulado, né, e a Comissão dos Assistentes Sociais se articulado com o CONAD com relação a isso, né, existe ali uma disputa e incidências para alterar esse modelo biopsicossocial da avaliação com deficiência, que não é de hoje, né, tivemos uma proposta aí, não lembro se foi em 2018 ou ano passado, né, do PROBAD, que altera totalmente esse instrumento na linha do modelo biomédico, que fere a convenção, fere totalmente toda essa construção histórica de luta das pessoas com deficiência, né? Acredito que isso vai ser aprofundado em outras mesas, mas não posso colocar isso. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é um decreto que está sendo construído, que visa aí alterar os critérios de vulnerabilidade do BPC, tanto para a pessoa idosa como para a pessoa com deficiência. Também não vou me aprofundar, né? Eu coloco que a minha fala ela vem na linha de denúncia, porque tem vários elementos que eu não vou conseguir aprofundar todos, né, mas gostaria de sinalizar esses, que vem retirando direito, né, restringindo e violando o direito das pessoas, né, da população de forma geral e das pessoas com deficiência no âmbito do INSS, externando isso, porque aqui temos aí, né, outras representações sindicais, órgãos de defesa, né, então um espaço extremamente importante, porque essa articulação tem que ser para fora, conjunto da sociedade, com os movimentos sociais, com o movimento da pessoa com deficiência, com os conselhos de direitos, porque vem uma destruição ainda muito maior do que já aconteceu, né, na política de previdência. E com essas medidas, que muitas vezes elas não são explicitadas da forma, né, e a sociedade às vezes não consegue entender todo esse processo interno que vem ocorrendo. Na minha dissertação de mestrado, eu discuti essas medidas provisórias, e, de fato, a minha conclusão é que foi um projeto de morte. A gente teve casos de suicídio, por exemplo. Isso vai se avançar em todos os benefícios. Se prevê, nesse momento de pandemia, 1.700.000 benefícios serão revisados, né? E aí, benefícios previdenciários. Isso são projetos de contrarreforma. Isso são projetos que visam reduzir, né, a política de previdência, reduzir o direito da população, principalmente no formato que ele é conduzido, que ele é feito. Então, fica aí minha denúncia, estou à disposição, né, a federação está à disposição para fazer essa articulação com outros órgãos de defesa, né, outras entidades, o movimento, né, das pessoas com deficiência, porque existe um movimento já em processo de implementação que visa destruir os direitos, né, do conjunto da classe trabalhadora, e nessa seara muitas pessoas com deficiência serão impactadas, né, e a gente está falando de uma renda mínima, a gente está falando de uma renda de sobrevivência, a gente está falando de uma renda que garante minimamente, né, a alimentação dessa população. Então, me coloco à disposição, fico aí, né, para perguntas, e vamos construir um enfrentamento, né, contra essa retirada de direitos. Grande abraço a todos. Viviane, muito obrigada pela sua fala, muito importante. Você falou que é uma fala de denúncia e ela é muito pertinente e demonstra a atuação das entidades sindicais, da importância dessa atuação das entidades sindicais, principalmente nesse momento de desregulamentação, de desconstrução, né, que afeta os direitos postos, em especial para esse segmento de pessoas com deficiência, né? Muito obrigada por sua fala. Colegas, eu vou passar considerando a gentileza do colega Clemente, que cedeu a sua fala para o Piero, eu gostaria de esclarecer o porquê dessa inversão de fala, é que o Piero está com problemas de conexão devido ao temporal que ocorreu ontem em Blumenau. Então, como ele está com uma conexão precária,
ele pediu, né, que pudesse falar antes, enquanto ele tem essa conexão, e gentilmente o Clemente cedeu a ele o seu espaço. Então, eu quero agradecer muito, Clemente, pela sua disponibilidade. Então, eu passo a palavra ao colega Piero. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, espero que estejam aqui conseguindo visualizar direitinho. Para aqueles que não estão conseguindo, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de 36 anos, com a pele branca, hoje visto um terno preto, por baixo há uma camisa branca, uma gravata escura, e ao fundo aqui há uma parede branca, tá, onde eu falo um ambiente de escritório. E fico muito feliz em poder participar desse evento. Inicialmente, eu agradeço a gentileza do Carlos Clemente por ter me cedido esse espaço. Vou procurar me ater aos meus minutos para não prejudicar o andamento. Cumprimento a todas aquelas pessoas que participam da organização desse belíssimo evento que é o Reconecta, gestado no seio do Ministério Público do Trabalho, com a colaboração de muitas instituições, de muitas pessoas que nos auxiliam. E cumprimento que deixo aqui na pessoa da excelentíssima mediadora, querida colega, doutora Eliane Araque, sou procuradora-geral do Trabalho, e vem conduzindo essa mesa. Também deixo aqui minha saudação aos colegas e às colegas de mesa. Estou aprendendo muito ouvindo as falas de vocês, muito importante, uma congregação de esforços em prol da inclusão. E também aqui agradeço aos profissionais que têm trabalhado na acessibilidade desse evento, nas suas mais diferentes modalidades de acessibilidade, desde o site, que está muito bacana todo o evento. Meus parabéns. E o tema diálogo social, fiscalização, auditoria, tem, na verdade, muito a ver com a atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu arrisco dizer que, com a Constituição Federal de 88, possivelmente foi o ramo do Ministério Público brasileiro que sofreu maior modificação nas suas atribuições. Ele até então era um órgão eminentemente parecerista e passou a ganhar novas atribuições de um órgão verdadeiramente agente, buscando atuar de maneira ativa na promoção, na efetivação dos direitos sociais, nas mais diferentes esferas do mundo do trabalho. Houve um incremento muito significativo de suas atribuições e que ensejou uma própria reformulação do atuar da nossa instituição. Então, tendo em vista isso, a instituição começou a se organizar para conseguir realizar essas atividades, essas novas atividades, e uma delas foi criar coordenadorias no âmbito do Ministério Público do Trabalho, de maneira a abordar os diferentes aspectos relevantes no mundo do trabalho, como, por exemplo, nós temos a coordenadoria de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, buscar regularizar as formas de trabalho possíveis, uma inserção adequada no mercado de trabalho, a coordenadoria de combate às fraudes nas relações de trabalho, a CONAFRET, temos a coordenadoria, a CONALES, que promove a liberdade sindical e o diálogo social, enfim, dentre outras, e temos a nossa Acordo de Igualdade, que busca promover a igualdade de oportunidade nas relações de trabalho e o combate à discriminação nesse âmbito da vivência humana. E as coordenadorias, elas têm como modo de realizar suas tarefas alguns projetos estratégicos que congregam, que focalizam e aglutinam esforços em relação a alguns temas prioritários para o Ministério Público do Trabalho, e com a Acordo de Igualdade não é diferente. Nós temos o nosso projeto de inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e beneficiários do INSS reabilitados. É um projeto que hoje tenho a felicidade de começar as atividades enquanto gerente nacional, atendendo a um convite gentilmente feito pela colega Adriane, coordenadora nacional da Acordo de Igualdade, que nos enche de orgulho, mas também traz um grande desafio nessa temática, tendo em vista a grande responsabilidade que isso traz na sociedade. E é um projeto que, sem dúvida, ele está antenado às diversas fases do movimento de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência. Nós sabemos que fases que passaram desde uma completa desconsideração por essa grande parcela de cidadãos e cidadãs, até épocas um pouco mais recentes na história, que buscavam dar um enfoque ainda assistencialista, tratando a deficiência como uma doença assegurada para uma posterior inclusão social, coisas que hoje nós já superamos. Nós buscamos um paradigma na inclusão que não vê mais a deficiência como uma doença. Mas, enfim, o que gera a exclusão, o que gera a discriminação não é a deficiência em si, mas a interação
da deficiência, com as barreiras existentes na sociedade, as diversas barreiras que existem, como barreiras no transporte, barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, comunicacionais, barreiras atitudinais, que talvez sejam aquelas mais difíceis de serem removidas, porque estão incrustadas em práticas sociais, nas consciências das pessoas e alicerçam muitos preconceitos. Então, nós temos essa nova visão sobre a deficiência, é um conceito em evolução, como diz a própria Convenção da ONU. E é claro que nessa esteira de desenvolvimento e afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, que tem contado, sim, precisa contar com a participação das pessoas com deficiência, porque são os sujeitos de direito que protagonizam o processo de construção dos seus direitos, e isso confere legitimidade a esses acontecimentos. Nós temos algumas leis que vieram a sedimentar essas conquistas, por exemplo, a lei de cotas no mercado de trabalho, e data desde de 91, portanto, temos muitos anos, já algumas décadas dessa legislação, e nós temos a própria Convenção da ONU, que temos aqui desde 2006, foi assinada, acabada de assinar em 2007, e na esteira temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que cria um cenário normativo muito propício, até aqui para não buscar sair um pouco dessa nossa tecnicidade que é própria ao ambiente vídeo, mas elas visam afirmar, dar instrumentos para que as pessoas com deficiência possam ter garantidos os seus direitos. E nesse panorama é importante dizer que há ainda muito a se crescer. Hoje, pelos dados relativos à relação anual de informações sociais de 2018, nos últimos consolidados, estamos ainda consolidando de 2018, com apoio na inspeção de 2019, com apoio na inspeção do trabalho, o cumprimento da cota hoje no Brasil gira em torno de 50,62%. Então, ainda há a serem preenchidas em torno de 380 mil vagas. Isso é um crescimento muito significativo se comparado, por exemplo, alguns anos atrás, como 2014, quando nós tínhamos em torno de 36,31% de cumprimento da cota. Isso nos indica que há, sim, muito a crescer. E buscando responder, às vezes surgem os questionamentos, poxa, mas é preciso isso? Há discriminação em face de pessoas com deficiência? Sem dúvida que existe. Do contrário, não haveria necessidade de haver uma legislação reservando uma parcela do mercado de trabalho com uma verdadeira ação afirmativa. E aqui nós falamos não tanto da discriminação direta, que é aquela que é feita com atos ou palavras que discriminam diretamente a pessoa, mas sim discriminações indiretas que existem através de práticas estruturais, práticas muitas vezes invisíveis que visam conferir uma aparência de neutralidade, mas que muitas vezes alijam segmentos significativos da população da fruição de direitos. Como, por exemplo, a situação em que a pessoa com deficiência ela até é chamada para uma entrevista de emprego, mas ela não é contratada, quando ela chega lá a vaga não existe mais, ela não tem um perfil adequado, enfim, essas situações que acabam frustrando a fruição de direitos. Então, nós temos esse nosso projeto atento a essa realidade, ele tem dois eixos principais, um deles é o cumprimento da cota, e o outro eixo é o enfrentamento de normas coletivas que trazem disposições que restringem o alcance dessa cota no âmbito de instrumentos normativos negociados nas relações coletivas de trabalho. No eixo do cumprimento da cota, no eixo mais tradicional do Ministério Público do Trabalho, buscando dialogar com empregadores que precisam cumprir essa cota, desconstruindo alguns mitos, algumas situações que existem nesse setor, temos, por exemplo, que busca descortinar novas frentes de atuação, como, por exemplo, buscando junto à administração pública que nos editais de contratação de bens e serviços haja a previsão, haja a implementação da preferência para aquelas entidades que cumprem a cota de pessoas com deficiência. Isso está previsto na Lei de Licitações, Lei 8.666, então é um novo ramo de atuação que nós podemos buscar. Também em relação ao outro eixo, em relação às normas coletivas, nós buscamos abordar aquelas entidades que firmaram, seja acordos coletivos, negociações coletivas, que contêm algumas disposições que restringem o alcance dessas cotas, como, por exemplo, excluindo funções da base de cálculo das cotas que está previsto na legislação. Então, isso entendemos que é uma prática que não condiz com a legislação brasileira. Nós sabemos que hoje está sob discussão nos tribunais, mas este é o nosso entendimento, porque se trata não de direitos trabalhistas propriamente ditos, mas de políticas públicas previstas na nossa legislação em cumprimento, inclusive, a obrigações assumidas pelo Estado brasileiro no âmbito internacional.
Portanto, são disposições que elas não estão na esfera de disponibilidade das entidades convenientes. Esta é a nossa visão, em grande parte, nesse segmento. É claro que, para levar adiante isso, nós promovemos um grande diálogo com a sociedade, precisamos desse diálogo, essa interlocução, através desse projeto, através da atuação cotidiana de procuradores e procuradoras do trabalho, com diversos segmentos, integrantes do Poder Judiciário, de outros segmentos do Ministério Público, como nós tivemos um grande exemplo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, junto à OAB, entidades organizadas da sociedade civil, buscando conferir legitimidade a esse processo de afirmação de direitos, e principalmente entidades de e para pessoas com deficiência, botando em prática aquele lema do nada sobre nós, sem nós, o que é um pressuposto democrático nesse processo de construção de direitos. Então, muito ainda há que ser feito nessa temática, um grande espaço para crescimento. O nosso principal foco é buscar superar estas barreiras que existem na sociedade que obstaculizam a fruição em plenitude e igualdade de condições de direitos dessa grande parcela de cidadãos e cidadãs que são as pessoas com deficiência e também com os beneficiários reabilitados do INSS. Essa, então, é a missão institucional do Ministério Público do Trabalho, mobilizando, congregando esforços com diversas instituições. Então, buscando aqui até o meu tempo, que gentilmente me foi cedido aos meus 10 minutos que tinha previsto, né? Eu agradeço muito a organização do evento por nos disponibilizar esse espaço para poder falar desse projeto. Mais uma vez, parabenizo a organização desse evento magnífico, que é o Reconecta, uma experiência que nós aqui almejamos que lance bases que se estendam daqui para frente, podem contar também com a nossa colaboração. E parabenizo novamente a todos aqueles que constroem esse evento através das diversas instituições que têm participado. Estamos à disposição nessa grande empreitada para abrir as portas da inclusão, que são as portas de acesso a uma vivência com mais dignidade, mais autonomia, enfim, afinada com a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Muito obrigada, Piero, e quero pedir desculpas, eu acabei não apresentando, falei só colega, e você é procurador do trabalho e atua na PTM, que é a Procuradoria do Trabalho do município de Blumenau. Muito obrigada pela lembrança da importância das entidades sindicais, né, preservarem a reserva de cargos na forma prevista em lei, né? Então, colegas sindicalistas, a atuação de vocês na preservação dessa reserva de cargos, sem mitigá-la, é muito importante, viu? Passo a palavra agora ao Carlos Aparício Clemente, né? Conhecido como Clemente, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Com a palavra, Clemente. Bom dia a todos e todas. Eu sou Clemente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, próximo ao ABC, que são meus parceiros de atuação. Obrigada. Estou com camisa de manga curta, azul clara, de óculos, cabelos grisalhos, denunciando minha idade, 64 anos. Estou com uma máscara cinza, porque aqui no sindicato é uma norma, diante do coronavírus, qualquer sala que tenha mais de uma pessoa, é obrigatório o uso de máscara para proteger as pessoas que estão em volta. E aqui nós estamos em 3 pessoas no local que eu estou. Ao fundo é um armário. Aqui é a sala da imprensa do sindicato e no momento de pandemia também funciona a assessoria. Eu estou muito contente. Na verdade, a máscara me impede de mostrar a alegria de estar nesse encontro. Tá? Há anos eu esperava esta oportunidade. Nesse momento, hoje, nesse momento, coronavírus no Brasil oficialmente já matou 175 mil pessoas. Dados de governo, dados dos veículos de imprensa. Mas os veículos de imprensa e governo não falam que o efeito do coronavírus no trabalho já destruiu 4% dos empregos das pessoas com deficiência
de janeiro a setembro desse ano em relação a dezembro do ano passado. A imprensa fala da destruição dos empregos gerais, que é 1,1%, mas das pessoas com deficiência, que proporcionalmente é 4 vezes mais, há um silêncio que foi denunciado por um recente estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, que mostrou, foi feito um estudo agora, lançado no dia 13 de novembro, mostrando a questão do emprego das pessoas com deficiência no geral, mas mostrando esse lado específico da pandemia. Tá? E é um alerta, porque como o número de demissões de pessoas com deficiência é maior do que as admissões, e essa situação, ela não, vamos dizer, ela vem de alguma maneira crescendo ao longo do ano todo, mesmo depois da chegada de uma lei, no mês de julho, a Lei 14.020, que proíbe qualquer demissão imotivada a partir daquela data de pessoa com deficiência. Não importa se a empresa cumpre lei de cotas ou não, mas proíbe a demissão, e as demissões continuam acontecendo. Então, este é um cenário que eu não poderia deixar de citar, tá? E a outra coisa que eu gostaria de citar também, porque é já um compromisso internacional, há pessoas da Organização Internacional do Trabalho assistindo esse debate nesse momento. Tá? A partir da sede da OIT, o Escritório de Atividades dos Trabalhadores em Genebra está assistindo esse momento, e o pessoal do Movimento Sindical do Uruguai, que nesse momento, agora, estão fazendo uma campanha para que a lei de cotas seja cumprida naquele país. Eles fizeram 2 anos de lei de cotas no dia 18 de novembro, é muito recente, e o patronato lá no Uruguai cria os mesmos problemas que a gente vê em 29 anos de cumprimento da lei aqui. Então, eu queria rapidamente trazer algumas questões, tá? Mostrando como o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco tem trabalhado essa questão, tá? E aí é um convite, ver Luciana aqui, ver doutora Adriane, né, que convidou para essa discussão, ver a doutora Eliane, né, ver que lá no passado eu tinha doutor Ricardo Tadeu, procurador, junto com a gente nessa discussão, doutora Maria Aparecida Gurgel, em alguns momentos, levou para a gente mostrar essa situação numa das reuniões ali, dessas reuniões que o Ministério Público faz com a sociedade. Então, nós, em alguns momentos, tivemos possibilidade de mostrar isso, e agora, quem conhece mais de perto do Ministério Público é a doutora Valdirene, aqui de São Paulo, Valdirene de Assis, que tem um relacionamento muito grande com a gente, e a doutora Sofia, que agora ela saiu do Nordeste e foi lá para São Bernardo do Campo, né, que também já veio aqui e conhece um pouquinho isso. O que eu queria mostrar rapidamente? Tá? Que a gente começou enquanto sindicato. Meu lugar de fala é um de dirigente sindical, que não tem deficiência, mas que passou a vida de trabalho, né, e passa a vida observando os efeitos dos acidentes de trabalho nas pessoas, onde as empresas, depois que as pessoas sofriam um longo afastamento de trabalho por conta de acidentes, quando voltava para o posto de trabalho, a empresa não queria mais a pessoa. Tá? E aí não quer, e resiste, esse local de trabalho não serve para ela, o seu próprio empregado. E a gente tinha uma lei, antes da lei de cotas, a gente tinha uma lei. A primeira lei de cotas no Brasil é de 1960, que garantia vagas, reserva de vagas para as pessoas que viessem dos programas de readaptação profissional, não era reabilitação na época. Então, essa lei ficou 31 anos em vigor, sem ser fiscalizada pela Previdência Social. Por isso que ninguém nunca reclamou, o empresariado nunca reclamou no Brasil, e a imprensa passou batida, porque se não interessava para o empresariado, o governo era omisso, a imprensa passava batida a informação. Mas agora, nessa lei, que eu quero, então, trazer algumas considerações. Lá no ano de 2001, tá, quando o sindicato, então, entra nessa discussão,
quais os principais problemas que a gente encontrava aqui nas metalúrgicas. Eu vou começar com as metalúrgicas para dar um cenário geral. As pessoas com deficiência queriam trabalhar, mas eram rejeitadas pelas empresas. A lei já estava lá, a lei atual é de 1991, eu estou falando do ano de 2001, 10 anos depois. Por sua vez, as empresas metalúrgicas argumentavam, aqui na região, que não tinha gente com deficiência para ocupar as vagas da lei de cotas, que as pessoas com deficiência não tinham escolaridade ou formação suficiente para ocupar os postos oferecidos, que o serviço era perigoso para as pessoas com deficiência. Estou falando de 2001, coisas que hoje, em 2020, esses argumentos frequentam sentenças e acordos judiciais. Tem juízes e desembargadores que têm aquela mesma ideia enviesada de 20 anos atrás que a gente escutava aqui das empresas. Mas essa era a nossa realidade. E também um outro argumento é que tinha lá, anteriormente ao BPC, o LOAS. As pessoas com deficiência recebem o benefício da LOAS e não quer se aventurar a ir para o trabalho. Eram esses 4 argumentos que a gente escutava no ano de 2001. Dentro dessa situação que a gente começa uma movimentação aqui, tá, no sindicato, por enquanto, ali no sindicato, e a gente viu que a partir dessa situação tinha um outro problema, que eram os próprios sindicatos. Como durante o tempo todo há uma visão social de que as pessoas com deficiência não vão dar conta do recado, né, não estão preparadas, aqueles argumentos. E isso está nas empresas que contratam, isso está nos órgãos de uma maneira geral, nos órgãos de fiscalizadores, na imprensa, também isso estava nos sindicatos. Tá? Então, a gente encontrou essa situação, tá? E eu vivo essa situação olhando esse momento que vai dar quase 20 anos atrás. Então, a gente sabia que a gente, enquanto sindicato, também não tinha conhecimento adequado para tratar essa questão. E aí veio, então, alguma coisa rápida. O sindicato cria, no ano de 2001, em fevereiro de 2001, uma ação chamada Espaço da Cidadania, que é uma ação que eu imaginava na época, um braço de ação do sindicato com a sociedade para buscar respostas a vários mitos que impediam a entrada das pessoas com deficiência no trabalho. Esse movimento do Espaço da Cidadania, que é, na verdade, o Espaço da Cidadania não é uma personalidade jurídica, é uma sala do sindicato, e no fim uma sala de inteligência que vai envolvendo gente, hoje, até de gente de fora do país. Mas naquele momento, então nós fomos nas entidades que atuavam com pessoas com deficiência, né, gente com deficiência física, gente com deficiência auditiva, entidades que atuavam com gente com deficiência intelectual, entidades que atuavam com pessoas com deficiência visual. O nosso primeiro parceiro de ação foi o antigo Ministério do Trabalho, aqui na região, a Subdelegacia do Trabalho de Osasco, comprou essa briga com o sindicato de iniciar um processo de fiscalização das empresas. Olha, eu estou falando do ano de 2001, 2002. Algumas coisas no Ministério do Trabalho vão entrar na linha de fiscalização em 2005. Estou falando em 2001, 2002. O Ministério do Trabalho local, então, começou a chamar as empresas para mostrar a importância da existência da lei de cotas e que as empresas tinham que se adequar ao cumprimento da legislação. Foram dados prazos para as empresas, estou falando em 2002, foram dados prazos para as empresas, e passado esse tempo, e passada também uma pergunta que veio para cima de nós, o que o sindicato tem a ver com isso, com lei de cotas? Isso não é papel do sindicato discutir. Estou falando em 2001, 2002. Passado tudo isso, nós começamos a fazer um movimento de conhecimento da sociedade,
conseguimos pegar os primeiros registros do Censo Demográfico de 2000, e naquele censo apareceu claramente a distribuição das pessoas com deficiência por municípios brasileiros. Nós buscamos aquela informação para a nossa região aqui, cruzamos aquelas informações das pessoas com deficiência a partir de 16 anos de idade, 15 anos de idade ou mais, cruzamos com informação da RAIS. Naquela época não existia informação sobre RAIS, sobre pessoas com deficiência, só vai aparecer na RAIS de 2007, mas nós cruzamos aquelas informações, a gente sabia pensar o assunto, conseguimos projetar quantas pessoas com deficiência tinha na região, qual a escolaridade dessas pessoas e quantas vagas pela lei de cotas existia por aqui. O cálculo final virou num livro que o sindicato publicou no ano de 2003, que dava mais ou menos essa diferença. Para cada uma vaga prevista para a lei de cotas, tinha pelo menos 9 pessoas com deficiência para ocupar aquelas vagas. E a escolaridade dessas pessoas com deficiência, já no ano 2000, mais de 60% das pessoas com deficiência e idade de trabalhar tinham escolaridade que o mercado queria, que tinha ensino médio ou mais. Aquilo foi a gota d'água, então, informação, para fazer com que o Ministério do Trabalho local chamasse as empresas para mesas redondas coletivas no comecinho do mês de fevereiro de 2003, e as empresas que não compareceram receberam uma visita de uma blitz no dia 16 de março de 2003, dia 16 de março, onde as 16 primeiras multas no Brasil pelo descumprimento da lei de cotas foram aplicadas no mesmo dia, nesta data. A partir dali, a partir daquele momento, que foi capa, eu preparei um material escrito, depois eu posso mandar por e-mail, tá? Não vou ler aqui, tá? Mas eu trago com detalhes isso. A partir dali, naquele ano, as vagas, a ocupação de vagas cresceu mais de 400%, dentro do mesmo ano, porque as empresas perceberam que os sindicatos, que o Ministério do Trabalho sabia que tinha uma lei, que a lei podia ser fiscalizada e não tinha mais desculpa de não ter gente para ocupar essas vagas no mercado de trabalho. Então, começou ali aquela movimentação. Eu comento isso porque nós fizemos um livro no ano de 2004 chamado Trabalhando com a Diferença, Responsabilidade Social e Inclusão de Portadores de Deficiência. E uma edição do livro nós cedemos para o então Ministério do Trabalho, onde o ministro Berzoini fez a apresentação do livro, apenas transcreveu o livro, para o chamado Programa Brasil Gênero e Raça, que todos unidos pelas oportunidades, que tinha dentro do Ministério do Trabalho. Então, o que eu estou falando está documentado aqui, aqueles primeiros passos do Ministério do Trabalho, os primeiros registros nacionais do Ministério Público do Trabalho, 2000 a 2002, estão naquela publicação. Bem, mas passou ali. Então, agora aqui, a gente sabia que a lei podia ser cumprida, né? Fizemos movimentação regional. Para a movimentação nacional, nós fizemos o mesmo cálculo, pegamos estado por estado no censo de 2000, e depois nós pegamos pela RAIS, estado por estado, quantas vagas eram possíveis ser ocupadas nas empresas com 100 ou mais empregados, utilizando os cálculos da época. Tá, então, foi este material que o Ministério do Trabalho assumiu como sua publicação e distribuiu nas unidades do Ministério para o programa Brasil Gênero e Raça. Bem, na sequência, então, a gente viu que tinha lei, a lei podia ser cumprida. A partir daí, o que o sindicato foi trabalhando isso? Aí a gente sabia que você tinha que fazer uma movimentação forte com os trabalhadores. O sindicato começou a mudar o seu jeito de trabalhar com os trabalhadores. O sindicato, tá? Então vou pegar alguns momentos. Desde o ano de 2005, o sindicato tem aqui contratado como funcionário intérprete de Libras, porque
aquela chegada de trabalhadores com deficiência nas empresas foi fazendo demandas para dentro do sindicato. Então, o sindicato vai fazer um seminário com trabalhadores. Ele tinha que olhar a acessibilidade do local, se a pessoa é surda, né, garantir a possibilidade de você ter um intérprete de Libras ali. Então, assembleias na porta de empresas. O sindicato faz muitas assembleias, relâmpagos nas portas das empresas, para temas os mais variados, para greve, para aumento de salário, hoje para pagamento de salário, contra demissões. Está lá o intérprete de Libras em algumas situações. Então, nós vivemos um momento mágico ali, tá? Mágico, e o movimento foi crescendo. Só para falar assim para vocês rapidinho, a subdelegacia do trabalho, que hoje é gerência regional, que começou tudo isso. A subdelegada daqui, que aplicou as multas, pôs a equipe na rua, e em outubro do mesmo ano, tacou a luz uma multa no Bradesco, que a sede dele era Osasco, ele não cumpria a contratação no Brasil. Essa senhora foi convidada para ser a chefe da fiscalização do Estado de São Paulo, da antiga Delegacia Regional do Trabalho. E pouco tempo depois, ela virou delegada regional de trabalho do Estado de São Paulo, doutora Lucila Rodrigues Jaime. E seu grande mérito foi uma ação com a comunidade, com a sociedade para a inclusão de pessoas com deficiência. Depois, na mudança do Ministério lá na frente, aí eu não vou falar o lado bonito, o lado bacana, o lado do respeito à luta. Tá? Mas essas coisas crescendo, em 2006, tá? A movimentação vai crescendo, nós tivemos, em 2006, uma primeira pesquisa, fizemos na categoria, a primeira pesquisa sobre como está a contratação de pessoas com deficiência no nosso setor metalúrgico. Agora estou olhando só o setor metalúrgico. Como que está isso? Aqui são 12 municípios. Como está o cumprimento da lei agora, aqui, naquele momento, né, que já tínhamos naquele momento. Nós já tínhamos empresas sendo entrevistadas, nós tínhamos já Folha de São Paulo vindo aqui fazendo matérias com trabalhadores com deficiência intelectual em áreas de controle de qualidade das metalúrgicas. Nós já tínhamos aqui a TV Globo vindo para cá, fazendo matérias, ouvindo trabalhadores, empresas. Nós tivemos TV Cultura vindo para cá, TV Bandeirantes, a primeira notícia nacional do que estava acontecendo aqui, saiu no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro de 2012. A gente já tinha aquele cenário. Clemente, seu tempo está terminando. Se você puder concluir, eu agradeço. Vou concluir, então. Tá, então, o que nós fizemos? Uma primeira pesquisa. Como está na categoria? Essa pesquisa, apresentada sempre publicamente, que foi em março, apresentada a primeira vez em 2006, foi feito todo ano, e estamos começando, na verdade, a 15ª pesquisa, soltamos na praça, será apresentada no dia 25 de fevereiro, com a presença do coordenador do Programa de Inclusão do Estado de São Paulo aqui, que é o CAU. Tá? Então, fizemos isso, e essa pesquisa se mantém. E, para encerrar, tá, eu queria comentar que essa movimentação levou para a mesa de negociações coletivas do setor metalúrgico do Estado de São Paulo, no caso aí ligado à força sindical, mas do setor metalúrgico, pega 53 sindicatos, a assinatura de uma primeira cláusula que garante, no setor automotivo, que são os fabricantes de autopeças, forjarias, porcas e parafusos para o setor automotivo, que garante acessibilidade e contratação preferencial até o cumprimento da cota. Tá? É a única cláusula que nós nunca... Essa cláusula apareceu em 2007, ela foi renovada todos os anos e foi renovada agora, no dia 16 de novembro de 2020, com validade até 2022, e essa cláusula nunca foi modificada. A modificação dela foi retirar a palavra portadores de deficiência, que apareceu na primeira redação de 2007, agora está correto, pessoas com deficiência,
e se mantém até hoje. Mas, para finalizar, eu não vou tomar mais tempo, veja, quando a gente fala em inclusão, quando fala com advogados de empresa, quando fala, muitas vezes, o pessoal que vai lá no Ministério Público do Trabalho, vai lá na fiscalização do trabalho, fica todo mundo reclamando, os advogados reclamando, as empresas reclamando. E aqui, as empresas que estão contratando, quando falam para os meios de comunicação, quando falam com outros empresários sobre o seu exemplo, falam muito bem, gostam do que está acontecendo. Tá? Então, mas isso, gostar do que está acontecendo, o próprio empresário, isso está fora da pauta da mídia. Isso não se fala. Tá? E eu fico contente de poder, pelo menos hoje, tá? A Luciana, do Ministério do Trabalho, saber que o Ministério do Trabalho fez um grande papel no início desse trabalho aqui na região e que não pode ser esquecido lá, a delegada que hoje está velhinha, aposentada e está assistindo esse momento aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Clemente, por nos trazer toda a experiência, toda a atuação do sindicato em prol da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada e, por favor, nos deixem todo o material produzido por vocês, porque ele é muito importante, tá bom? Agradeço muito a sua fala e a sua presença aqui conosco. Obrigada. Passo agora a palavra a Jandira Uehara Alves, que é a secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Seja bem-vinda e tenha a palavra. Obrigada, doutora Eliana. Bom dia a todos e todas. Começando pela minha descrição. Eu sou uma mulher que tenho descendência, ou melhor, mestiçagem oriental. Eu sou branca, cabelos curtos e castanhos, eu uso óculos, blusa vermelha, estatura média, eu não sou pessoa com deficiência, e eu estou falando aqui da minha casa no ABC Paulista, em Diadema, São Paulo. Bom, eu quero saudar o Ministério Público do Trabalho pela iniciativa, a doutora Eliana, todos que estão aqui nesta mesa virtual, e todos aqueles que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, né? A partir de diferentes trincheiras de luta, sejam elas institucionais, ligadas aos movimentos sociais e ao movimento sindical. Essa conjugação de esforços que pode fazer com que a gente avance nessa luta pelos direitos. Bom, eu sou sindicalista, sou pedagoga, trabalhadora do setor público municipal, e desde 2015 eu estou à frente da Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, que tem um escopo muito amplo de atribuições, né, entre os quais a organização dos trabalhadores com deficiência e a defesa dos seus direitos no mundo do trabalho, né? Bom, hoje, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, aqui no Brasil nós só temos a comemorar mesmo a capacidade de resistência, né, dos que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, porque nós estamos vivendo ataques e retrocessos brutais desde 2016. É um retrocesso nos direitos, nas condições de organização dos trabalhadores e no diálogo social. Então, eu vou tentar fazer uma retrospectiva bem rápida da trajetória da CUT nessa luta e das imensas dificuldades que nós estamos vivendo na atual conjuntura, seja para assegurar o diálogo social, seja para organizar e defender os direitos dos trabalhadores com deficiência. Desde 2003 que a CUT organiza o Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência. A gente parte de uma concepção que é fundamental a participação e a auto-organização dos trabalhadores, né? E dos trabalhadores com deficiência, porque é isto para a gente poder avançar, né, na organização e na conquista de direitos, e nas mudanças internas também das próprias entidades sindicais, né? Não basta a gente indicar cláusulas para serem colocadas nos acordos coletivos ou nas lutas, é preciso envolver os trabalhadores com deficiências dos diferentes segmentos para que façam essa luta. E assim, nós na CUT, nós temos essa concepção de construir esses coletivos de atuação por segmentos também, não só por ramos, né, de trabalho, tá certo? Numa concepção de direitos humanos. E por meio desses coletivos e articulando as lutas específicas com as lutas gerais.
No âmbito da secretaria, nós temos coletivo de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência e LGBTs, mas no âmbito da CUT nós temos também os coletivos de combate ao racismo e de mulheres, né? Então, todos nessa mesma concepção. Bom, nós nos voltamos principalmente para os sindicatos de base, que o objetivo é sensibilizar, conscientizar, instrumentalizar os sindicatos para a incorporação desta luta no seu cotidiano, né? Então, assim, nós entendemos que essas lutas específicas elas não podem estar descoladas das lutas gerais da classe trabalhadora, né? Elas fazem parte, né, de uma luta mais ampla por direitos humanos e para a construção de uma sociedade justa, igualitária, inclusiva, né? Bom, nós temos realizado, então, desde lá de 2003 e particularmente, mais fortemente a partir de 2008, né, incentivado que nós tenhamos nos sindicatos e nos estados coletivos estaduais de trabalhadores com deficiência. Então, nós fazemos anualmente reuniões, encontros, seminários, tá certo? Que vem contribuindo para o fortalecimento desses coletivos. Fazemos isso através de parcerias nacionais e internacionais. Temos várias publicações, entre as quais uma cartilha, que inclusive coloca, né, propostas de cláusulas e tudo mais. Né? Em 2015, nós traçamos uma parceria importante com o Solidarity Center da maior central sindical norte-americana, a FL-CIO, né? que junto com eles, quer dizer, conseguimos impulsionar o trabalho, né, em todo o país, né, realizando uma série de seminários, de encontros, né, com o objetivo, quer dizer, de trabalhar cada vez mais, quer dizer, não só a pauta e a concepção, mas fundamentalmente as questões práticas, né? Um desses nossos encontros, eu sempre gosto de citar, foi em 2016, o encontro dos trabalhadores com deficiência do Sudeste, foi em Mariana, e foi escolhido esse local porque fazia um ano do crime ambiental que né, lá a região de Mariana. E, veja, foi uma epopeia realizar esse encontro em Mariana, uma cidade histórica que não tem acessibilidade. Nossos problemas começaram no aeroporto, onde tinha uma carroça bem no meio lá da guia, né, para que as pessoas cegas pudessem se localizar. Tivemos que já fazer uma ação dentro do próprio aeroporto, né, para conversar com a administração, para retirar aquela carroça, uma carroça promocional de produtos de loja. Tivemos que fazer toda uma negociação com o hotel em Mariana para poder se tornar acessível. E imagine chegar naqueles lugares, lá em São Bento, que é a região mais atingida, um cenário de guerra, com carros especiais, vários cadeirantes, né, que fizeram questão de fazer uma reportagem, né, em solidariedade àqueles trabalhadores. Foi um evento assim extraordinário que eu nunca vou esquecer, né? Então nós temos trabalhado muito, né? Inclusive nessa perspectiva de mexer, né, nas localidades onde a gente busca dar visibilidade, né, para essa luta. Bom, nós temos coletivos, não é fácil, né? Não é fácil, é uma luta árdua. Nós temos um coletivo nacional muito organizado e temos coletivos em 8 estados. Em outros temos sindicatos, né, que têm participação, mas coletivo mesmo, na nossa concepção, com organização, né, com encontros, com trabalho regular em 8 estados hoje. Bom, a questão do diálogo social, né, que a gente considera uma questão muito importante, nós estamos com isso hoje sob ataque, todas as formas de diálogo e de participação social, né? E nós sempre fizemos um caminho, né, de lutar e de valorizar o diálogo social. Então, desde 2002, portanto, há 18 anos, nós estamos no CONAD, né? A CUT vem representando os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no CONAD e participando dos embates das disputas todas lá pela construção das políticas, né, voltadas às pessoas com deficiência, né, e a garantia dos trabalhadores, né? Entre 2009 e 2015, nesse processo que tivemos, né, de muito debate, de muitos encontros, né, da organização desses coletivos, uma definição muito importante, né, naquele período foi que nós participaríamos, nós, que eu digo são os trabalhadores com deficiência, né,
ancorados, né, e obviamente pela CUT, né, nas conferências organizadas nos governos do Lula e da Dilma, né? Então, veja, e não só na conferência das pessoas com deficiência, mas também na conferência de educação, das cidades e da comunicação, tá certo? Para que a gente pudesse levar as pautas de reivindicação, né, do setor para as questões de acessibilidade no conjunto, né, das discussões. Então, isso foi uma linha muito ativa e que trouxe muito conhecimento, né, para o conjunto dos nossos militantes, né, e dirigentes que atuam, né, nos coletivos, tá? Em 2013, também foram constituídos, foi um período que foi constituído pela lei, por força da Lei Complementar 142, né, sobre a questão da aposentadoria especial e da pessoa com deficiência, foram constituídos grupos de trabalho, né? E também, por força da representação da CUT no CONAD, a gente conseguiu a representação dos trabalhadores com deficiência no grupo de trabalho, né? E tivemos participando de todo o processo de elaboração até a publicação do decreto 8.145, né? Lá em 2013, né? Bom, em 2014, também nós firmamos, tá certo, uma linha de atuação de participação nos conselhos estaduais, e não somente no CONAD, né? Quer dizer, de ter uma participação organizada, de disputa nos conselhos estaduais, para a gente poder, quer dizer, levar e defender as nossas pautas, né? Também nós trabalhamos, e aí por meio do coletivo e da assessoria, né, na questão, nos seminários que foram realizados sobre a questão do modelo, da transição do modelo médico para o modelo biopsicossocial, né? Também tive uma participação importante, quer dizer, ou seja, todas as vezes em que há oportunidade, né, de participação, tá certo? De participação, de diálogo social, quer dizer, nós não deixamos de aproveitar nenhuma brecha dessa para que os trabalhadores com deficiência estejam presentes na discussão. A mesma coisa em relação ao debate todo, né, da Lei Brasileira de Inclusão, tá certo? Inclusive com a contestação, né, de vetos que foram feitos ao final da lei. Uma questão muito importante para o momento que nós estamos vivendo foi a participação que nós tivemos nos anos 2016 e 2017 na Conferência Internacional do Trabalho da OIT para discussão, tá? Na verdade era para revisão da Recomendação 71. A Recomendação 71 ela é de 1944 e tratava do quê? Da questão do trabalho decente na transição da guerra para a paz, né? Após a Segunda Guerra Mundial. E qual é a questão agora de fazer? Esse debate foi feito em 2 anos, né? Nós participamos, inclusive, como delegado oficial da delegação brasileira, tá certo? A questão era atualizá-la também para os desastres, né? Os desastres provocados e, pasmem, situações de pandemia. Eu nunca poderia imaginar na minha vida, naquela época, que nós, 3 anos depois, viveríamos a situação que a gente está vivendo e que esta recomendação fosse ser um instrumento também importante para as nossas lutas agora. Nós participamos, né, da elaboração, né, pelo Brasil dessa... E na época a gente estava muito impactado pelo desastre de Mariana, né, pelos impactos que teve, tá certo? Nos direitos humanos de mais de 700 mil pessoas, fora as mortes e tudo mais. Nunca poderíamos imaginar. Bom, essa recomendação, ela é um instrumento que nós temos que começar a usar, divulgar e usar nos nossos processos de cobrança, tá certo? Para que o Brasil, embora a gente saiba, quer dizer, que infelizmente o nosso governo, né, o governo brasileiro, né, quer dizer, está descumprindo todas as normas, né, internacionais, nacionais, constitucionais, tá certo? Nós temos que lutar e levar o conhecimento, tá certo? Esta recomendação da OIT, ela tem 4 pilares: empregos, direitos, proteção social e diálogo social. É óbvio que sem o diálogo social é impossível, né, da gente conseguir negociar qualquer coisa. E tem como diretrizes, primeiro, respeito às normas internacionais do trabalho.
Segundo, o reconhecimento do papel crucial do setor público, nos momentos das grandes crises. A questão dos investimentos intensivos em empregos e a atenção aos grupos populacionais vulneráveis às crises. A recomendação é explícita em relação à situação das mulheres, das crianças, dos imigrantes e das pessoas com deficiência. Então, é algo que é muito atual para essa crise que nós vivemos na pandemia. Bom, em relação aos direitos nas convenções coletivas de trabalho, como eu falei, a gente tem um rol de vários modelos, né, de convenção que tratam desde a questão da acessibilidade, da questão da ascensão profissional e da questão também de direitos como, por exemplo, direitos a ter uma justificativa, poder ausentar-se do trabalho para serviços de conserto, reparação, ajuda técnica, né, de equipamentos. Bom, temos várias, né? As grandes categorias que têm maior poder de negociação são aquelas que conseguem, claro, incluir essas cláusulas, né, com destaque na CUT para bancários e metalúrgicos, né? São setores que conseguem incluir, né, muito fortemente, e também o setor público, né, também tem vamos dizer, uma facilidade maior de negociar esse tipo de cláusula. De um modo geral, é muito difícil, né? E em relação à questão da lei de cotas, então, acompanhamento disso, os mecanismos que se tem são muito precários, tá certo? De informações. Nós acompanhamos toda a elaboração agora desse estudo que o Diese fez, né, a qual o Clemente se referiu, e a dificuldade, inclusive eles descrevem isso, tá certo? A precariedade de dados e informações é algo que prejudica em muito o nosso trabalho, né? Bom, do ponto de vista interno, como eu já falei, nós lutamos para que a acessibilidade física dos sindicatos seja assegurada, né? E também, nos grandes sindicatos, a gente avançou bastante, né? Agora, nos pequenos e médios, nós temos muitas dificuldades, inclusive financeiras, falta de financiamento para obras de readequação e coisas mais. Agora, surgiu com a pandemia uma nova questão, né? Que sempre existiu, mas agora surgiu com mais força, que é a acessibilidade digital, né? Então, nós estamos agora com todo um plano de trabalho, tá certo? Para tornar acessíveis as nossas redes, os sites, da própria CUT. Nós já temos sindicatos, por exemplo, os professores de Brasília, que já fizeram um belíssimo trabalho e, como sempre, muito ligado ao seu coletivo de trabalhadores com deficiência. O Simpro Brasília tem um coletivo muito forte de professores, tá certo? E isso partiu, né, esse avanço mais rápido partiu justamente dessa auto-organização. Bom, esses processos todos que nós vimos a partir de 2016 estão trazendo dificuldades imensas, né? Todos os mecanismos, né, de diálogo social e de participação, tá certo? Estão sendo destruídos, né? O próprio CONAD, né, teve essa dificuldade, vários conselhos, né? E fora as questões das contrarreformas, né? Que já foram colocadas aqui. A emenda constitucional 95, com ajuste fiscal, que embasa a redução das políticas sociais e também das políticas de fiscalização, né? A terceirização sem limites e depois a reforma trabalhista, que é um verdadeiro cardápio de contrato precário que enfraquece a negociação coletiva e inviabiliza a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Concretamente é isso, que já era difícil, está se tornando mais difícil, né? Bom, e há uma redução geral de acordos e convenções coletivas, desde a reforma trabalhista. E, obviamente, que isso impactou também as negociações de segmentos mais específicos, né? Bom, e fora os ataques, né, particulares do governo em relação aos direitos dos trabalhadores com deficiência, né? Bom, já quiseram fazer de tudo, por isso que eu falo que hoje nós comemoramos a resistência. Diminuir o tempo de 15 para 20 anos, né, para aposentadoria, alteração no benefício de prestação continuada, desvinculando o salário mínimo, fim da lei de cotas. Eles tentam por uma série de medidas, tá? Substituição por multa, propostas como teve agora num Conselho da Juventude, de incluir na lei de cotas jovens estagiários para cumprimento de lei de cotas, bom, e toda sorte de ataques, né?
Bom, há um mês atrás, nós realizamos um grande ato virtual em defesa da educação inclusiva, que contou com a participação, foi no dia 3 de novembro, de parlamentares, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, entidades que atuam no CONAD, o Ministério Público, promotores, enfim, especialistas, CNTE, sindicatos da educação, contra o decreto 10.502, né, que fere de morte a educação inclusiva, e saudamos o STF, que agora concedeu uma liminar suspendendo o decreto, mas vai ser votado dia 11, né? Então, nós continuamos na luta para que seja suspenso de uma forma definitiva e definida a inconstitucionalidade desse decreto. Por fim, meu tempo... Você está concluindo, né? Porque tá. O tempo terminou. Não, ok. só concluindo, eu só quero reforçar sobre esse estudo que o DIEESE fez, é o que a gente tem de mais atual de instrumento sobre a questão, e apresenta os dados, né, que entre janeiro e agosto de 2020 foram fechados 849 mil, quase 1.000, isso até agosto, depois foi muito mais, né, postos de trabalho. E 20% desses postos de trabalho foram de pessoas com deficiência, né? Então, ou seja, 30% a menos de trabalho no estoque de vínculos desses trabalhadores. Então, isso é algo, e com uma lei que proíbe a demissão, conforme colocou o presidente, né? E aí os setores foram, assim, muito afetados, né? O comércio, principalmente, depois a indústria de transformação, construção, tá certo? Comércio e serviços, esses 4 segmentos, a indústria, o comércio, o serviço e a construção, 62,5% desses vínculos, tá certo? A maioria de homens, né? 108 mil trabalhadores a menos, 63 mil trabalhadoras, a maioria com ensino médio e superior, 75% total. Desculpa, Jandira, mas eu preciso que você conclua, senão vai interferir na fala da colega Luciana. Tem reversão desse quadro, tanto político, quanto que destrói o diálogo social, quanto econômico, tá certo? Nós vamos ver a destruição recente das políticas de inclusão, né? Então, esta mudança no quadro político-econômico do país é fundamental para a gente sair dessa crise e para que a gente possa garantir as condições de autonomia e independência dos trabalhadores com deficiência. Obrigada. Muito obrigada, Jandira, por trazer toda a atuação da CUT, né, com relação aos direitos da pessoa com deficiência e nos chamar a atenção da necessidade de sermos resistentes e, antes de mais nada, resilientes, porque nós temos que caminhar efetivamente na implementação dos direitos das pessoas com deficiência.